tenho uma pergunta para te fazer. Quais são as fases do crescimento espiritual da salvação? No vídeo anterior, nós vimos sobre a meta da salvação e como o pecado pode impactar você conquistar essa meta. Agora, vamos conhecer um pouquinho mais desses níveis espirituais para chegar nessa meta? Essas fases que a gente tem que conquistar são fases que são coisas árduas na nossa vida, né? A gente tem que abandonar o pecado, tem que largar nosso egoísmo. É construído, não é dado, né? Tipo assim, Senhor, me dá essas fases, me dá o fruto do Espírito. O fruto do Espírito não é dado, ele é construído. Ele é dado tribulações para você, para que no meio disso você construa essas fases, entendeu? Então exige sacrifício seu. Obviamente com a condução de Deus, mas é um sacrifício seu. E essas fases espirituais estão em 2 Pedro 1, 5, 7. Recomendo altamente. Leia todo 2 Pedro 1 inteirinho, porque tem muito tesouro lá dentro, tem muita chave, tem muita coisa boa lá dentro. Mas eu vou focar somente aqui no 2 Pedro 5, 7 para a gente poder agilizar um pouco essa aula. Então, assim, vou falar agora dos níveis espirituais. Imagina o prédio, né? Cada nível desse que eu vou falar aqui é um andar, tá? Onde você tem que construir. O primeiro é fé. Então, a fé vem pelo ouvir. Você aprendeu, então você tem fé naquilo que foi ouvido. O segundo nível é a parte que seria da virtude, ou seja, a prática, né, dessa fé na sua vida. O terceiro nível é o conhecimento. Conhecimento não é só aprender de Deus, ir no YouTube, ou ler a Bíblia, ir na igreja, não é isso. Aliás, tem isso, mas o foco não é esse. O foco é você se aprofundar tanto para ter uma comunhão, uma intimidade muito forte com Deus, para ter uma experiência espiritual muito forte com Deus, porque o próximo nível vai exigir dessa experiência. Uma experiência espiritual, às vezes você pediu muita coisa para Deus ali e você viu que aconteceu o que você pediu e você fala, não tem outro jeito, é Deus, não tem como. Sei lá, uma cura, alguma outra coisa, entendeu? Ou então você sentiu Deus na sua vida de uma forma muito forte e você falou, não, isso daqui é Deus, tenho certeza. Por que você precisa dessa solidez na sua vida? Por causa que o próximo nível fala de domínio próprio. É a próxima fase. É nessa fase que você tem que tirar as raposinhas, tem que tirar aqueles pecadinhos de estimação, onde não agradam Deus, além dos outros. Então, é zero pecado aí. Ah, então não posso mais pecar. Não, não é isso. O pecado pode acontecer, mas eventualmente. Não é essa coisa que todo dia você peca, toda semana você peca, ou todo mês está ali pecando, entendeu? Como que você sabe que você está ficando bom nessas fases, né? Que você está vencendo, está tendo domínio próprio, né? Como você está melhorando? É simples. Se você pedir perdão de pecado todo dia porque você pecava todo dia, então você acaba pedindo, conforme você vai melhorando e passando essas fases e chegando no domínio próprio, vencendo o domínio próprio, você vai começar a pedir perdão a cada semana, porque você pecou só semanalmente, a cada 2 semanas, a cada 3, às vezes só ali no mês, entendeu? Então você vai espaçando o pecado. E dessa forma é que você vai vendo que você está progredindo nessa construção desse prédio, que é a sua própria salvação. Deu para entender? Então, essa fase que a gente tem de domínio próprio é uma fase onde a gente luta para tirar, mas pode voltar. Luta para tirar, mas pode voltar. Porém, a próxima fase, que é a perseverança, é onde você está perseverando. Para quê? Para não pecar, entendeu? E é onde isso se enrijece na sua mente e você consegue vencer até as raposinhas, até aqueles pecadinhos de estimação. A próxima fase a gente vai ter que é a piedade. Piedade, o que é? Viver um estilo de vida mais devoto, ou seja, você prefere, você escolhe, você deseja viver um estilo de vida com o governo teocêntrico de Cristo, mas é um estilo de vida. Não é, hoje eu tenho, amanhã não tenho. Todas essas fases, esses níveis são um estilo de vida, tá? Não é hoje você faz e amanhã você não faz. E um andar é construído em cima do outro. Não tem como você pular um andar. Desse fé eu vou para o domínio próprio. Não, não tem. Mas aí você vai falar, mas hoje Deus está trabalhando comigo a parte do domínio próprio. Ontem ele trabalhou comigo fé. Pode acontecer? Sim, pode acontecer, mas eu quero que você imagine assim. A construção do seu prédio, né, que está subindo esses níveis, você está, por exemplo, no nível de fé. Está sólida a sua fé. Mas às vezes não. Com certeza, Deus em cada nível vai trabalhar dessa forma. Vai trabalhar um pouco agora o domínio próprio em você.
Ah, então já construiu domínio próprio? Não, ele só está trabalhando as colunas do domínio próprio. Quando chegar na fase do domínio próprio, você só vai encaixando as colunas do prédio para construir esse nível, entendeu? Ele também constrói outras colunas, a da piedade, entendeu? Ele também, ao longo da vida, às vezes você só está nesse nível de fé. Está construindo a parte próxima, né, que é a virtude. Pode estar construindo para você também, tudo ao mesmo tempo, tá? A próxima coluna, que é a fraternidade. Ah, então se eu construir a coluninha, já vou ser fraterno? Não, não vai ser fraterno. Você tem que subir nível a nível. Ou seja, viver um estilo de vida a cada nível, entendeu? Aí, quando chegar nesse nível, você já tem as colunas prontas. E não quer dizer que você, tipo assim, eu já estou no nível fraterno. Não quer dizer que Deus, para subir o próximo nível, não tenha que enrijecer, construir mais colunas ou enrijecer uma coluna que você já construiu a respeito, por exemplo, assim, eu não tenho tanta fé em Deus sobre dinheiro, mas você já construiu uma coluna ali que Deus proverá. Então você conseguiu subir esse nível, estou dando exemplo, tá? Esse nível de domínio próprio, porque você caía direto nisso, você perdia sono, a noite de sono, você ficava irritado por causa disso, mas você já conseguiu construir, Deus já te deu aquela tribulação para você construir essa coluninha. Mas aí o que acontece? Acontece que para o amor ágape, por exemplo, tá? Você tem que enrijecer mais ainda essa coluna. Então ele vai voltar de novo nessa coluna e vai enrijecer, ou seja, a tribulação vai ser maior ainda. Entendeu? Cada fase tem seu nível de tribulação e também cada fase tem seu nível de castigo. Só para você ter uma noção. Moisés não entrou na terra prometida. Daí você fala assim, nossa, mas só porque bateu ali na rocha em vez de falar com ela, né, que foi desobediência, a gente também peca. O nível dele era tão alto, tão alto, tão alto, que acontece o quê? Que o castigo dele também foi tão alto. Aí é outra coisa também que eu vou dar um exemplo para você. Você fala assim, nossa, mas por que Satanás não foi perdoado? Os anjos, né? Deus é tão bom, é perdão, é tudo, porque o nível deles era tão alto, que pro que eles fizeram não tem perdão. Lá eles viam Deus, estavam com Deus. Então, assim, o nível deles era altíssimo, como Moisés, estava em contato direto com Deus. Ele estava lá no Monte Sinai, né? Passou muito tempo com Deus ali, tete a tete, né? Frente a frente. Depois, na hora que teve com o povo 40 anos no deserto, também Moisés recebia direto as ordens de Deus ali para falar para o povo, guiar o povo. Então, assim, o nível deles é outro. Então, o castigo deles também é outro, entendeu? Por isso que alguns crentes recebem alguns castigos e outros crentes que fazem às vezes as mesmas coisas não recebem certos castigos. Então, assim, cada um no seu nível. Então, continuando. Depois do domínio próprio, perseverança. Da perseverança do domínio próprio, né? Você vai ter que subir o próximo nível, que é a piedade. Nessa piedade você está vivendo o estilo de vida devoto. No próximo nível, amor fraternal, onde você tem o amor pelos irmãos. Amor pelos irmãos da igreja? Não só pelos da igreja, mas os irmãos da sua casa, os da família da sua casa. Entende? Então, assim, esse amor fraternal entre os irmãos são os da própria casa, que são os cristãos que estão lá dentro. Mas e se minha casa não é crente? Você tem que amar do mesmo jeito. Por quê? Porque o amor fraternal era marcado em Atos. É aí que a gente tem que chegar como igreja. A igreja tem que viver nesse amor. Qual a igreja? A igreja metodista, a igreja nazarena? Não, todas as igrejas têm que rumar para esse nível. É para esse nível que foi chamado a igreja. Compreende? Nós somos chamados para o amor ágape, que é o amor de Cristo. Ou seja, dar nossa vida em prol de alguém, como por exemplo um missionário que vai no meio dos índios e pode ser morto. Jesus veio para a terra para ser morto, né, por nós, pelo amor que ele teve de pegar o plano do Pai, de como eles são comunidade, como são comunhão lá no céu e descer para a terra, para poder explicar para a gente se autotransformar, para subir esses níveis, para poder estar com eles, se sincronizar com eles, vivendo essa comunidade espiritual. Compreendeu agora? Então, por que esse amor em Atos é o amor que tem que ser da igreja? Porque é quando a gente pratica esse amor, essa comunhão nesse nível, é que os outros de fora vão falar assim, caramba, eu quero o que eles têm. Funciona. Esse tal de Deus aí é real. Entendeu? Deus realmente enviou Jesus Cristo. É isso que está falando nos vídeos anteriores que eu li a passagem. Entende? Sobre esse assunto. Então, assim, o amor de Atos é um amor onde todo mundo tinha em comum as coisas, onde todos se ajudavam uns aos outros para o todo, não para um indivíduo ou um grupo, uma classe ali dentro desse grupo, subir
níveis espirituais. Ou seja, todas as tribulações servem para a gente subir esses níveis espirituais. E o último nível é amor ágape, onde é a sua meta da salvação que você tem que subir. Então, eu tenho uma pergunta para te fazer. O que é aceitar a Cristo? O que realmente é aceitar a Cristo? Aceitar a Cristo nada mais é do que se comprometer verdadeiramente em subir até esse último nível que é o amor ágape. Onde a gente não é um local onde a gente tem que subir ou construir esse prédio até esse local, né? De forma que seria opcional. Não, Deus mandou, é seu chamado, é sua vocação, tá bom? Então, eu tenho uma outra pergunta. Você conhece algum amigo que precisa escutar isso daqui para poder entender um pouquinho mais desse crescimento espiritual? Se você tem, se está vindo na mente agora, se Deus está te pondo isso na mente, compartilha com ele esse vídeo. E também dá um like aqui, dá um curtir pra gente, porque o algoritmo acaba entendendo que esse vídeo aqui é bom e você está contribuindo para esse vídeo se espalhar para abençoar outras vidas, como abençoou a sua. Então, eu tenho que te dizer o seguinte, o que a gente acabou de ver aqui? Qual que seria o resumo, né? Sobre os níveis espirituais. Tá, mas se tem esses níveis, qual que é o propósito final, né? Qual que é o propósito de Deus para a sua vida? Então, é isso que a gente vai ver no próximo vídeo. Bora lá?